Olá a todos. Chegamos então ao quarto signo da mandala, Câncer, cujo Sol entrou no dia 21 de junho, aos 32 minutos, signo de Câncer, e vai ficar até o dia 22 de julho, às 11 horas e 25 minutos. Às 11h26 ele entra em Leão. A dinâmica evolutiva da mandala, ela tem uma vida própria, né? Então, é tudo aquilo que a gente viu em Gêmeos, as múltiplas e variedades de experiências, aquela multiplicidade de caminhos, aquela curiosidade por novas oportunidades, por novos relacionamentos, a variedade, a multiplicidade, o novo, tudo que a gente viu em Gêmeos aqui vai ter uma breve pausa, uma reversão. Porque aquele processo vívido que acontecia em Gêmeos, na verdade agora, aquelas experiências de Gêmeos da mandala, elas foram absorvidas, mas ela vai ser apreciada em Câncer agora com mais profundidade. Isto porque todos os grandes sacramentos acontecem onde há pausa, né, e onde há silêncio, principalmente no caso aqui o silêncio das águas, né. Câncer é o primeiro dos signos de água, que é o elemento primordial da qual a vida surgiu no início dos tempos, né? A água é a base. O elemento água é o mais profundo, é o mais psíquico, o mais inconsciente, o mais mediúnico, o mais sentimental, é o mais receptivo, o mais maternal, o mais carinhoso, o mais moderado e, ao mesmo tempo, o mais kármico dos 4 elementos da mandala. O exemplo mitológico mais poético que eu acho com relação à água é com relação ao mundo de Plutão, ao mundo das grandes regiões inferiores, que é um mundo aquático, né? Lá existe o rio Létis, que é o rio do esquecimento, é um dos rios do mundo de Plutão, que é o rio do esquecimento. Depois que as almas passam pelo julgamento e por todas as experiências, os acertos de conta, né, da vida pregressa, as almas são mergulhadas no rio Létis e voltam à sua pureza original, onde é apagada todas as recordações para que possa viver uma nova vida, uma nova reencarnação. Então a água tem esse poder psíquico, né? Claro que o rio Létis é simbólico, é mitológico, mas nos fala muito do elemento água, né? Na mitologia ainda, as primeiras divindades aquáticas eram imensos úteros oceânicos onde o universo era concebido. E como o Câncer é a primeira o primeiro dos signos de água, é importante a gente dar a diferença, né, da água de Câncer, da água de Escorpião e da água de Peixes, como a gente fez nos outros signos, né? A paisagem de Câncer, a água de Câncer, ela é a periferia do oceano. É o oceano da arrebentação do oceano para a beira, junto ali com os caranguejos, que é o símbolo do Câncer, né? Não é nas profundezas que o Câncer, a água de Câncer, é da arrebentação para a beira, onde ele se sente seguro, né? Há também quem faça uma relação da água do poço com o arquétipo de Câncer, fazendo uma relação aí da questão do útero materno. Já a água de Escorpião é uma água com aporte telúrico, né? Tem um pouco de terra, né? É uma água barrenta, uma água parada, que aparentemente é podre, mas na verdade ela está se manifestando no sentido de ser um nutriente, de criar coisas novas a partir dessa decomposição. Tanto que a flor de lótus, que é uma flor símbolo da espiritualidade, acontece nessas águas pantanosas, essas águas de Escorpião. E já a água de Peixes é da arrebentação para fora, são as águas insondáveis do oceano. Essa é a diferença base. A Terra, como a gente viu lá em Touro, tem a ver com a sobrevivência no mundo físico. E o Câncer, ele navega pelos 2 elementos. Ele precisa se sentir seguro emocionalmente, água, mas também precisa ter segurança material para viver as duas coisas. Assim como o caranguejo, que é o símbolo do Câncer, né, que vive na areia e vive no mar. O ritmo do signo de Câncer é cardinal, ou seja, é o solstício de verão, ou seja, é o dia em que há
o dia mais longo encontra a noite mais curta. Isso lá no hemisfério norte. Para nós, aqui no hemisfério sul, é o dia que a noite mais longa encontra o dia mais curto. Para nós, aqui no hemisfério sul, é inverno, né? Solstício de inverno. Mas o que vale para a astrologia é o arquétipo do hemisfério norte. O planeta regente de Câncer é a Lua, né? Que representava para os povos antigos a fertilidade, e nos fala muito do arquétipo do signo de Câncer, dos tipos cancerianos, dos nativos de Câncer, né? E um astro que todo mês cresce e mingua, tem muito a ver com o feminino, né? Que quando engravida cresce a barriga, dão à luz a um novo ser, depois desincha. Tem tudo a ver com esse arquétipo da própria Lua, que no céu às vezes está cheia e às vezes a gente não enxerga. Em 28 dias, isso muda tudo, né? Muita relação com o signo de Câncer. E a Lua nos dá a resposta também da fama dos cancerianos de terem aquele instinto de cuidar, de ter um forte vínculo familiar, e também dos altos e baixos emocionais que tem a ver, né, com a Lua, né? Lunático, como se diz, em função de ter instabilidade, de variar. A lua astrológica, ela está relacionada com os 3 primeiros anos de vida nosso e mais a gestação, que é o período onde esses 3 anos e a gestação é o período em que a criança experimenta o reflexo do pai, o reflexo da mãe, e junto com toda a circunvizinhança, o meio ambiente em que ela está, ela cria sua própria identidade. Evidentemente que nem todo mundo vem de uma família tradicional, pai, mãe, tem outras características familiares, e elas também têm a sua própria dinâmica de a pessoa ver refletido o cuidador e criar a sua própria identidade a partir daquele universo, né? Então o Câncer rege a nutrição, o cuidado, o olhar, a atenção, e essa atenção não é necessariamente a atenção materna, tá? Porque a gente sabe que muitas crianças não são criadas pela mãe. A mãe morreu, a mãe abandonou, enfim. Mas existe um cuidador, existe aquele cuidado, senão a pessoa não sobrevive. Esse cuidado tem uma relação com a Lua. Mas no arquétipo base, que é a mãe quando amamenta, ela não está alimentando o filho só com o leite que esguicha do seu peito. Ela também nutre com o olhar, com o toque, com o contato, com o afeto, né? E o canceriano também tem uma tendência assim, de nutrir com alimento, com cuidado e com afeto. Aí a índole protetora, maternal do Câncer, a relação com o seu planeta regente, que é o satélite Lua. E este cuidar, esse nutrir, ele pode se dar em vários, diversos, infinitos níveis. Não apenas dessa forma com a maternidade, não só com relação à maternidade, com os cuidados maternos, né? Senão, não existiriam homens cancerianos, entende? O que acontece é que o masculino que tem forte o arquétipo de Câncer, ele tem a ânima bem desenvolvida, ele tem a alma feminina, ele consegue alcançar as características do universo feminino, a sensibilidade, o cuidado. Isso não tem nada a ver necessariamente com opção sexual. Porque o cuidado, ele vai da maternidade até um gestor municipal, passando pelo terapeuta, passando pelo enfermeiro, pelo cuidador mesmo, né? Aquele que cuida de um idoso, por exemplo, de uma criança, o professor, o gari que cuida da limpeza. No Sul, aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu um episódio interessante no início da pandemia, que eu considero um episódio canceriano, por mais as avessas que ele tenha acontecido. Logo no início da pandemia, um prefeito de uma cidade do litoral colocou um monte de pedra na entrada da cidade para ninguém... É uma coisa às avessas, não sei se tem respaldo legal para isso, não estou analisando nesse aspecto, mas o que aquele gestor estava fazendo? Ele estava querendo proteger as pessoas que elegeram ele, estava cuidando, é uma forma de cuidar também. Porque era uma guerra, era um inimigo invisível. Então, ele da maneira dele, ele fez uma proteção àquela cidade. É uma coisa de Câncer. A polaridade de Câncer é feminino por excelência. O Câncer está ligado intimamente a todos os processos femininos, como a menstruação, a concepção, a gestação, o parto, a amamentação, né? O leite tem uma relação muito forte com o Câncer, né? O animal símbolo é o caranguejo, que é, como a gente falou, ele
vive entre a areia e o mar. Ele tem uma dura coraça que esconde a sua fragilidade, né, para ele se defender e conseguir sobreviver num mundo cujos valores são externos. É uma criatura do mar e da areia, né? E o mar sempre simboliza o coletivo, o inconsciente, aquele inconsciente também coletivo, aquele inconsciente genérico. O mar é a matriz universal da vida. Olha a profundidade, né, do arquétipo do signo de Câncer. Em torno do caranguejo, então, flui uma vida abundante, né, que se move com as marés e com as fases da lua. Frequentemente há no símbolo do caranguejo, esse tradicional de Câncer, uma pérola nas garras do Câncer, né? O que é uma pérola? A pérola, na verdade, é produzida por uma ostra a partir de uma dor. A pérola é uma ferida cicatrizada. E o Câncer produz várias e várias pedras simbólicas ao longo da sua vida, na sua alma. Ele vai criando essas pérolas, se protegendo pacientemente ao longo do tempo, camada após camada, como uma proteção contra as dores da vida causada pela sua sensibilidade. Outro simbolismo também que tem com relação às duas garras do caranguejo, né, no sentido de que aquilo também seja uma representação de dois gametas, ou seja, o princípio masculino e o feminino, girando em torno de um eixo que se fundem para gerar um novo ser. Também tem esse significado. No corpo humano, o Câncer rege o aparelho digestivo, os seios, o útero, como a gente falou ali. O termo mitológico mais conhecido é o caranguejo gigante que mordeu o calcanhar de Hércules, né, quando este lutava com a Hidra em um dos seus 12 trabalhos. E todas as histórias relativas à Grande Mãe. Falando em mãe, como a gente falou que a lua que rege o signo de Câncer, e a lua tem um significador materno no mapa astrológico, uma das grandes tarefas e mais importantes e difíceis tarefas do Câncer nessa existência, né, é justamente a separação da mãe. É um rito de passagem para ele se separar da mãe, e isso não é da noite para o dia que acontece. Será feita em vários níveis e de várias e várias formas, de várias maneiras ao longo da vida, porque é um arquétipo muito forte, justamente porque a lua representa a mãe. A lua representa a mãe para todos nós, né? Todos os mapas, a lua representa a mãe, mas para o Câncer é mais importante, porque é o planeta que rege ele, é o arquétipo do signo, né? Então o Câncer tem uma empatia básica com relação ao sentimento dos outros, porque ele é sensível. Ele é um sentimento praticamente mediúnico, né? Coisa de água. A compreensão que ele tem do outro é intuitiva, é uma dádiva, essa compreensão psíquica que ele tem. A cerne do comportamento canceriano é o sentir, ele prioriza o sentir, ele tem uma excepcional sensibilidade que chega a ferir ele, né? Como se fosse um nervo exposto, cria aquelas pérolas, aquelas proteções, porque a impressão que o canceriano tem, que o arquétipo de Câncer tem, é que ele não vai suportar se ele não proteger aquilo aos ataques que vêm de fora, pessoas que não são tão sensíveis como ele. E esse poder é um poder revolucionário, porque expondo a sua sensibilidade dele, ele acaba despertando a sensibilidade, a nossa sensibilidade, a sensibilidade do outro. Mas assim como as garras do caranguejo são encurvadas para dentro, no Câncer também há uma introspecção da energia psíquica, um excesso de subjetividade, que faz o Câncer monopolizar, centrar a cena em si próprio. A gente não pode esquecer que Câncer é o berço do leão, ele vai nascer ali, então o leão tem necessidade psicológica de ser o centro das atenções. Isso começa aqui em Câncer. Interessante que ao centralizar no seu universo, no seu mundo particular, o Câncer puxa atenção para o seu problema particular, para a sua família, para o seu filho, para a sua mãe, para a sua tia solteira, para o seu sobrinho, para o caos que está a sua casa, toda essa coisa, né? Essa sensibilidade particular que ele tem, a sua ótica particular, a sua visão imaginativa das coisas, quando ele puxa isso para si só, ele acaba despertando em quem está ao redor, ele acaba relembrando quem está próximo dele dos valores emocionais mais profundos. Isso é muito importante, é uma missão bem importante de ativar isso nas pessoas. Ele tem o poder de magnetizar, de atrair quem quer que seja
para o enfoque mais sentimental dos acontecimentos. Ele valoriza a alma dele e a alma do outro. Mas assim como o caranguejo agarra a sua presa com firmeza, né, o nativo também, o arquétipo de Câncer também usa estratégias emocionais que acabam sendo garras invisíveis para capturar o que? A alma do outro. Né? Essa sensibilidade aparentemente seria um ponto somente positivo, seria bom para nós ter alguém sensível que nos desperte também a nossa sensibilidade, mas quando isso joga desproporcionalmente, porque ele vem carregado de coisas do inconsciente, a água sempre é inconsciente, acaba sendo perturbador para quem sente e também para quem está próximo. Porque inconscientemente o Câncer pode usar todas essas estratégias psíquicas e emocionais como manipulação, como jogo de poder, como chantagem emocional. Então a pergunta é como e para que o Câncer usa todo esse potencial psíquico? Para ser um bom conselheiro, para nutrir emocionalmente? O problema é quando o Câncer usa esses potentes forças psíquicas para atingir os objetivos do seu ego, da sua carência, dos seus medos, para amenizar o seu desespero emocional, que é sufocar, o desespero emocional dele é tentar sufocar o outro, manipular o outro na ânsia de não se sentir sozinho. Quando ele é usado dessa forma, é doloroso para os dois lados. Porque o Câncer tem o medo do desamparo, do abandono, da perda. Então, quando ele vai para a sombra, se torna uma coisa pesada. E aí, tudo aquilo que poderia ser bom, terapêutico, curador, acaba sendo, na verdade, desafiador. O animal caranguejo, ele tem o andar, ele é enviesado, ele anda para o lado, de ladinho, diagonal, né? Quando ele tiver um problema de um lado ou de outro, ele vai e volta para a toca e tal. Se a gente botar o dedo no olho, na frente do caranguejo, provavelmente ele vai ficar impassível, porque a visão dele é para um lado e para o outro. E o arquétipo de Câncer também pode ter essa dificuldade de olhar para frente, porque ele tem um instinto que o liga ao passado muito forte, ele tem uma memória ancestral muito grande, que vem da Lua. Né? A Lua e Plutão são os dois deuses, dois planetas mais inconscientes da mandala. Por isso que a gente diz que o Câncer não esquece e o Escorpião não esquece. Um desaforo, um abandono, porque a memória do Câncer e do Escorpião é muito grande em função da Lua e de Plutão. E essa intuição fortíssima que o Câncer tem, o conecta com o futuro, né? Dependendo dos componentes que possa ter na personalidade dessa pessoa, esse futuro pode vir recheado de sonho e de ilusão. Então, olhando para trás, para a memória, olhando para o futuro, o Câncer pode perder as oportunidades que estão vertendo ali na sua frente no momento presente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. É uma máxima, né, oriental. Olha, a única coisa que a gente tem é o momento presente, mas para o Câncer isso é mais forte, é mais desafiador. Ele precisa usar o seu potencial psíquico para algo direto, aqui e agora, e não para subjetividade, ser objetivo. E aí entra a história do eixo, né, que a gente vem falando. Qual é o eixo? Qual é o oposto complementar? Qual é a sombra do Câncer? É o Capricórnio. E veja que Câncer e Capricórnio os dois vibram, além de ser polaridades entre si, eles também têm internamente uma polaridade muito forte, porque o Câncer é o solstício de inverno, de verão no hemisfério norte, e Capricórnio é o solstício de inverno no hemisfério norte, ou seja, há uma polaridade, são os dois extremos. Câncer e Capricórnio são extremos, frio, quente, inverno e verão, são as estações extremas. E essa polaridade pode também, dentro do Câncer, do arquétipo de Câncer e de Capricórnio, ser forte. Então, buscar um caminho do meio, buscar a luz na sombra do outro, o Câncer buscar desenvolver, a partir do Capricórnio, aquela sombra que é Capricórnio para ele, ele vai encontrar o que lá em Capricórnio, o Câncer? A racionalidade, a confiança, a praticidade, a objetividade. Porque o Câncer submete as suas experiências ao filtro da emoção. E essa emoção, ela não é pura, ela vem recheada com um monte de componentes
Ó, lembra do berço de Leão? Então ele vem com exageros, vem com dramaticidade, com chantagem. Lembra de que a gente falou que Câncer é o berço de Leão? Está iniciando o Leão aí. Então, as descargas emocionais do Câncer são recheadas de dramatismos, às vezes. Então, quando você é um tipo canceriano, vê que está comprando passagem com a Hellmann's Airline, está viajando na maionese, foca no Capricórnio, porque lá em Capricórnio tu vai depurar as tuas experiências não através da emoção, mas com a razão, sem subjetividade, sem emotividade. Porque Câncer e Capricórnio, eles se defendem, os dois gostam da sua privacidade, mas de maneira diferente. O Câncer se aprofunda, que é uma tendência da água, né, mergulhando fundo no seu aprofundamento emocional, tentando chegar numa região onde as raízes do problema não alcancem ele. Já Capricórnio se defende na verticalidade. Ele se eleva na expectativa de que as pessoas e o problema não consigam alcançar as suas altitudes, as suas alturas. É diferente. E a questão de Câncer, é importante de falar sobre a questão da constelação familiar, que é um saber que está muito em voga hoje, está sendo muito usado com finalidades terapêuticas. E alguns astrólogos se apropriaram desse saber, dando uma origem à astrologia sistêmica. Câncer é o signo mais importante para essa abordagem. Talvez seja uma das missões kármicas do Câncer. Lembra que a gente falou que os signos de água são os mais kármicos, né? Talvez, então, para o Câncer, a missão seja transmitir à humanidade esses sagrados conceitos de ancestralidade, de memória, de tradição familiar, de hereditariedade, porque Câncer é o guardião da memória, lembra da lua. Ele tem uma relação visceral com o lar que o gerou, sendo ele disfuncional ou não, sendo um lar feliz ou não, não importa. Ele tem uma relação visceral com esse lar, com as suas origens, tem um sentido de pertencimento muito forte, quer entender, retomar a sua procedência, né? Valoriza o sentido tribal, de clã, de família, e esta busca pela biografia, porque ele está buscando, na verdade, é uma biografia emocional, né? E essa busca, se for consciente, se for alerta, se for terapêutica, ele consegue desatar vários e vários nós da sua ancestralidade e também resolver muito acerca do que é chamado na constelação familiar de emaranhamentos. Isso ele consegue fazer para si próprio, para o outro, a nível pessoal e também a nível profissional. Se for um terapeuta, é fantástico usar isto, né? País, pátria, torrão natal, tem uma relação com o arquétipo de Câncer. E a gente se propôs no início desses vídeos, a gente falou, né, que a gente ia tentar abordar algumas visões que outras pessoas não abordaram. E uma coisa que logo nos primeiros anos de atendimento de astrologia, a gente percebeu que as pessoas que tinham Câncer forte no mapa, tinham não só os nativos de Câncer, como a gente já falou, né, a gente percebe que essas pessoas, o que era mais sagrado para eles, que era a família, o lar, aquilo era deteriorado, era fragmentado. Eram pessoas adotadas que não conheciam a sua família biológica, ou que não conseguiram construir uma família, ou não conseguiram comprar sua casa própria. O que era mais importante para eles lhes era negado nessa existência. Isso é uma incógnita bem importante de a gente perceber. E tem a ver com a questão eu vejo que tem a ver com a questão do karma, da missão de cada um de nós. Não é só o Câncer, todos nós temos uma missão. Então a pergunta que fica, a gente não vai dar uma resposta, a gente só traz isso à tona, né? Será que o destino mais elevado de Câncer seria necessariamente... A gente não está falando que todos os cancerianos vêm de uma família disfuncional, a gente não está falando que todos os cancerianos vêm de famílias fragmentadas, a gente não está falando isso, a gente percebeu que era muito comum, muito recorrente isso acontecer. Então a pergunta é, necessariamente faz parte do destino de Câncer formar um lar, uma família convencional, ou ele está a serviço de manifestações do divino aqui na Terra? De novo, a questão do água. Se você vem de uma família fragmentada, de uma história fragmentada de vida, o que tu pode fazer com isso, que é maior do que tu mesmo? A resposta talvez possa estar no nativo que a gente escolheu para ilustrar o arquétipo de Câncer, que é a sua santidade, o 14º Dalai Lama, que se chama Jetsun Tenzin Gyatso, que é um monge e doutor em filosofia budista. Líder espiritual do budismo tibetano, mentor do povo tibetano,
E aí entra toda a história canceriana dele para a gente entender o que é uma vida fragmentada e o que ele fez com isso. Com 2 anos de idade, ele já foi reconhecido pelos monges como a reencarnação do 13º Dalai Lama. Com 4 anos de idade, essa criança foi separada da sua família e levada para o Palácio de Potala, em Lhasa, né? 2 filmes bem legais para entender a história do 14º Dalai Lama, 7 anos no Tibete e Kundun. Isso no Tibete original, né? Ali começou a preparação, então, para ele assumir a liderança como 14º Dalai Lama. Aos 6 anos de idade, essa preparação se tornou rigorosa, com aulas de filosofia budista, arte, cultura tibetana e uma série de outros saberes, uma coisa bem intensa para uma criança de 6 anos. Com 15 anos, quando ele tinha 15 anos, o Tibete foi invadido pela República Popular da China. E para quem não sabe, um dos principais motivos que a China invadiu o Tibete é que lá na região do Tibete, que é um país independente, nascem as maiores vertentes de água que abastecem a China. Esse foi o principal motivo da invasão. Bom, mas questões políticas à parte, a entronação, então, do Dalai Lama precisou ser antecipada com 15 anos de idade. Por 10 anos foram feitas tentativas de negociação com o governo chinês para a desocupação do território tibetano aos tibetanos, sem sucesso. Quando eles perceberam que a intenção seria, a próxima etapa seria matar o Dalai Lama, porque eles não aceitavam ele como líder político e religioso, a sua santidade então teve que fugir pelos Himalaias. Então, além de não ter contato com a sua família biológica, ele também passou a ser um refugiado. Olha a fragmentação. Então ele teve que fugir pelos Himalaias e se refugiar no norte da Índia, hoje Dharamsala, que eu tive a bênção de vivenciar lá um curso de psicologia transpessoal tibetana. Lá, essa região é chamada de Pequeno Tibete, é lá que o Dalai Lama vive e vários tibetanos. Lá existe uma escola, inclusive, onde as crianças órfãs são ensinadas pelo budismo tibetano original. Inclusive, quem mora ainda no Tibete, invadido pela China, lá a cultura foi totalmente dizimada, foi totalmente transformada a partir dos interesses dos chineses. Então, muitos pais que moram lá porque precisam trabalhar, precisam viver no Tibete invadido, gastam todo o dinheiro que têm para contrabandear os seus filhos pelos Himalaias para irem para essa escola, para aprenderem a cultura original tibetana junto ao Dalai Lama. Isso é uma das partes da história. E a partir disso, então, o Dalai Lama passou a viajar por todo o mundo, pregando a não violência e tentando buscar apoio para voltar à sua pátria. Mas qual é o país que ia encarar a China a favor do Tibete, né? É uma das vozes mais lúcidas e comprometidas com a paz do Dalai Lama, que em 1989 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele realmente conseguiu fazer algo grandioso com toda a fragmentação familiar e perda de pátria que ele viveu na sua vida. Algo que realmente é muito maior que ele. Essa bandeira que vocês estão vendo aqui atrás é a bandeira do Tibete, e é em respeito e em homenagem ao povo tibetano que a gente encerra esse vídeo, porque eles perderam 2 coisas que são sagradas para o arquétipo de Câncer, né? As suas famílias, a sua identidade e a sua pátria. Gratidão.